Parceiro integrador solar fotovoltaico. A norma ABNT-NBR 16149, ela diz no tópico 4, informações referentes à compatibilidade com a rede, tá? Ou seja, o gerador fotovoltaico tem que ser compatível com a rede da distribuidora local de energia elétrica. Ou seja, se o gerador fotovoltaico identificar algum desvio dos padrões de corrente, tensão e frequência, ele deve cessar o fornecimento de energia imediatamente. E para fazer isso, para programar o gerador fotovoltaico, vocês têm que seguir os critérios estabelecidos pela norma da concessionária de energia. No caso aqui, nós temos um parâmetro que a Enel estabelece para a frequência na qual o inversor, o gerador fotovoltaico, deve trabalhar. Ou seja, ele deve ler a frequência da rede e identificar qualquer cenário que extrapole essa faixa de 57,5 até 62 Hz. Se extrapolar, o gerador ele precisa desligar e cessar o fornecimento. Para programar isso no gerador fotovoltaico, você precisa ir na plataforma de gerenciamento do gerador, ou seja, dos inversores ou dos microinversores, define lá o parâmetro que você quer fazer a edição, ou seja, a configuração. No caso aqui eu vou simular o parâmetro de frequência, vou colocar aqui o valor do parâmetro mínimo, no caso, da frequência mínima que o gerador deve trabalhar, e envio um comando para o gerador fotovoltaico fazer essa identificação desse valor mínimo. Depois que é feito o envio comando, o gerador fotovoltaico, os microinversores no caso, ele vai identificar esse comando e qualquer situação em que acontecer uma frequência inferior a essa comandada, o gerador ele vai cessar o fornecimento de energia e vai parar e interromper o fornecimento para a rede. No exato momento o gerador está em funcionamento, esse caso em questão. Se existisse alguma anomalia nos parâmetros de frequência, tensão e corrente, ele deveria parar imediatamente. Mas até o momento esse gerador ele não parou, ele está fornecendo energia de forma constante, ou seja, a rede da distribuidora local lá da Enel está atendendo todos os parâmetros, tanto máximo quanto mínimo de tensão, corrente e frequência. Se vocês gostaram desse conteúdo, ajudou vocês, peço que curte, compartilhe e contem com a Lars, ela é especialista nesse tipo de projeto de fotovoltaico, monitoramento de projetos fotovoltaicos, e será uma honra ajudar os desafios de engenharia de vocês.